Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram um caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Estamos aqui estudando com o Dr. Odilon a questão da mediunidade e do pensamento. Claro, um assunto vasto, nós estamos aqui em poucos minutos, não é? Trazendo aqui alguns subsídios para as nossas reflexões. O Dr. Odilon diz o seguinte: em grande número de ocasiões, também, os fenômenos considerados físicos são provocados pelo inconsciente da entidade desencarnada. Muitas vezes, os espíritos promovem fenômenos físicos sem terem consciência do que estão promovendo. E Dr. Odilon conclui que, sem lucidez, coloca em movimento as forças ectoplasmáticas que os possibilitam ocorrer. Nesse sentido, o inconsciente ou subconsciente do medianeiro igualmente pode contribuir para que os fenômenos se desencadeiem. Tais fenômenos ainda podem ser produzidos de maneira exclusiva e espontaneamente pela força nervosa do sensitivo, em clássica atuação anímica. Então, fenômenos de natureza física, assim considerados, os espíritos podem promover por uma ação de sua vontade, mas eles podem também ser, vamos dizer, os autores desses fenômenos, alguns desses fenômenos, sem terem consciência que estão sendo autores disso. Não é? Isso acontece muito às vezes nas casas, estoura uma lâmpada, quebra um copo, cai um prato de uma prateleira, uma porta bate, uma cadeira tomba, o tampo de uma mesa arrebenta-se. Isso pode ocorrer muitas vezes, né? E isso também pode ocorrer, vamos dizer, por uma atuação da força nervosa do próprio médium. Todavia, diz o Dr. Odilon, não é este o objetivo de nossos estudos, no presente capítulo desta obra. Os espíritos, em suas aparições tangíveis, com materialização parcial ou total, podem sim tabular conversação com qualquer encarnado. Um espírito pode se materializar e conversar com um encarnado, como uma pessoa encarnada conversando com outra, não é? Ou pode materializar apenas o órgão fonador. André Luiz estuda este assunto com muita particularidade nos livros Missionários da Luz e nos Domínios da Mediunidade. Não é? Então pode entubular qualquer conversação, o encarnado, sem que, para tanto, ele necessite de faculdade mediúnica ostensiva. Então, nessas ocasiões, de fato, os habitantes do mundo espiritual podem estabelecer diálogos com as pessoas, quais, se igualmente ainda estivessem encarnados, a conversar amistosamente com um amigo, com o qual permutassem ideias. Isso então ocorre naturalmente. E quem está ouvindo ali não é médium para isso, ele está ouvindo a voz sendo articulada. É um fenômeno raro, mas que já aconteceu através de diversos médiuns de efeitos físicos. Vamos citar Peixotinho, um dos maiores médiuns de efeitos físicos de todos os tempos, o próprio Chico Xavier, que também era médium de efeitos físicos, outros grandes médiuns da história do Espiritismo, considerados assim, não é? O Mirabelli, também um grande medianeiro, Daniel Douglas Home, também outro medianeiro, não é? As irmãs Fox, e poderíamos citar aqui outros médiuns, né? No entanto, diz o Dr. Odilon, na maioria das vezes,
Como os espíritos responderam na questão acima, que lhes foi proposta em O Livro dos Médiuns, a comunicação mais trivial, ou seja, mais comum, passível de ocorrer entre os espíritos e os homens, ou seja, entre os supostamente mortos e os considerados vivos, é aquela que é entabulada através do pensamento. Então, a comunicação mais comum é através do pensamento. Não é através do pensamento que nós procuramos entrar em contato com Deus quando oramos? Não é através do pensamento que nós procuramos entrar em contato com os espíritos amigos, né? Ou com os santos de sua devoção ou de nossa devoção? Não é pelo pensamento. E não é pelo pensamento que muitas vezes eles nos atendem, nos inspirando, nos encorajando, nos ensinando, nos orientando. Todavia, para que qualquer intercâmbio de natureza inteligente se consume, médium e espírito carecem de estar afinados. Aí é que entra a questão da mediunidade, da sintonia, não é? Entra a questão da conexão. Para que esse intercâmbio possa acontecer, o médium e o espírito têm que estar afinados. Quanto mais afinados eles estiverem, mais naturalmente essa comunicação acontecerá. Vamos citar o exemplo aqui entre Chico Xavier e Emmanuel. Eles estavam em tal sintonia, que às vezes a gente não sabia quem é que estava falando. Se era Emmanuel ou se era Chico Xavier. A gente não sabia. A gente não sabia se havia mais Emmanuel em Chico Xavier ou mais Chico Xavier em Emmanuel. Misturavam os psiquismos. Os psiquismos deles misturavam, não é? Tal esse entrosamento, essa entrosagem psíquica, mediúnica. Isso não acontece de uma hora para outra. Essa sintonia tem que ser trabalhada, não é? Se o médium quer ter uma maior sintonia com os espíritos, com os seus amigos espirituais, ele precisa trabalhar essa conexão, não é? Veja bem, uma antena de televisão, se não estiver bem ajustada, não capta. Não é? A internet, se não estiver bem ajustada, né? O chamado Wi-Fi lá, não capta também. E assim por diante, o rádio, não é? Tem que haver um ajuste, né? E Dr. Odilon diz assim: carecem de estar em sintonia que lhes possibilite registrar o pensamento um do outro, sem permitir que a conexão mental sofra indesejáveis interferências que a interrompam. Porque, assim como temos interferências ambientais, não é? Que influenciam na imagem, canal de televisão, som e tudo mais, o sinal da internet que cai, influências podem existir na mediunidade, fazendo com que essa conexão mental caia. E isso é muito interessante, nós pensarmos nisso, ter firmeza de pensamento e firme sintonia para manter sempre a conexão em atividade sem interrupção. Voltaremos logo em seguida. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.